a palavra do Senhor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do verso 18 até o capítulo 4, verso 5. Vamos ficar em pé, reverentemente. Eu vou ler e os meus irmãos acompanham. Capítulo 3, verso 18 até o capítulo 4, verso 5. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se astuto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o louvor da parte de Deus. Amém. Ó Deus santo e poderoso, Senhor, Tu és digno de honra e de glória, de poder e de majestade. Te louvamos pela bondade e justiça que há no Senhor, por um texto tão rico como esse, que o Senhor nos ensine, nos faça, Senhor, sermos obedientes à Tua palavra. Que o nome do Senhor e a palavra do Senhor tenha sempre a primazia neste lugar. Nós louvamos e colocamos perante o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Eu falarei sobre os servos de Cristo precisam ser fiéis. É exatamente sobre isso que o texto está nos ensinando, desde o capítulo 1. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e o capítulo 4. Ele vai falar sobre liderança na igreja. Vai falar sobre liderança na igreja. E a liderança, ela é aqui exatamente mostrada e confrontada diante da palavra do Senhor e diante do apóstolo Paulo, que apresenta que os ministros e os servos do Senhor precisam exatamente ser fiéis. Há aqui nesse texto, capítulo 1, 2, 3 e 4, uma amostra de que o convívio entre pastor e igreja precisa ser conduzido pela palavra do Senhor. Então, o objetivo do apóstolo Paulo, nos 4 primeiros capítulos da primeira carta, era tratar o problema das divisões que havia naquela comunidade, naquela igreja, causadas pela criação de partidos em torno de líderes recentes. Paulo, que foi o fundador da igreja, Apolo, que veio depois de Paulo, Pedro, que, pelo que sabemos, embora nunca tenha estado em Corinto, era o líder do colégio apostólico
e grande pregador, conhecido pelo sermão que pregou no dia de Pentecostes, onde mais de 3.000 almas se converteram ao Senhor. E por fim havia aqueles que auto-intitulavam o grupo de Cristo e afirmavam não pertencer aos homens, ou seja, eu não pertenço a homem algum, eu pertenço somente a Cristo. Nós podemos ter líderes como referência em nossa vida, não há nada de errado. O problema é que os coríntios estavam destinando a seus líderes uma atenção e uma reverência e um respeito que antes era dedicado aos filósofos, os quais se destacavam pela bela retórica que sustentavam por meio de recursos que vinham dessas atividades. O argumento do apóstolo Paulo atinge o centro do problema, exatamente aí onde os coríntios estavam se envaidecendo. Então Paulo afirma aos coríntios que essas divisões eram resultado de uma carnalidade, ou seja, de uma infantilidade com respeito à pessoa de Jesus Cristo e o evangelho, ou a boa notícia decorrente exatamente desse Jesus, desse Cristo, e as implicações e o resultado da cruz de Cristo. A cruz, irmãos, é o veredito de Deus sobre a arrogância humana, como lemos para as crianças. Portanto, um discípulo do Senhor Jesus crucificado, ele não dá glória a homens, porque ele sabe o que a humanidade é, pecadora. E Deus revelou o que realmente a humanidade é quando ele colocou Jesus na cruz. O homem está fadado ao erro e ao pecado. No fundo, meus irmãos, tal carnalidade da igreja de Corinto consistia em fazer uma avaliação dos obreiros baseado em critérios puramente humanos, o qual levava a sério, ou acima de tudo, a eloquência, o sucesso, a boa apresentação, a cultura, entre outros padrões seculares. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, nós vimos, Paulo afirma que os servos do Senhor, os obreiros, deveriam ser considerados servos e cooperadores de Deus, trabalhadores na lavoura e construtores de um edifício que é o templo do Senhor. Já no capítulo 4, o apóstolo Paulo agora dá continuidade ao assunto, mas agora ele vai por outro caminho, ele vai por um caminho pessoal. Uma vez que os coríntios afirmavam, eu sou de Pedro, preste bem atenção nisso, eu sou de Apolo, e outro dizia que eu sou de Cristo, eles estavam dizendo, eu não sou de Paulo, em outras palavras. Por trás das afirmações, havia uma rejeição ao apóstolo Paulo. Essa igreja rejeitou o apóstolo que plantou essa igreja. E essa rejeição será combatida nesse capítulo 4 diretamente, mas diretamente ainda e com muito mais clareza e evidência no capítulo 9 dessa primeira carta. Paulo estava tendo sua autoridade apostólica questionada por esta igreja. E é exatamente isso que está por trás do argumento, meus irmãos, de Paulo aqui no capítulo 4. A propósito, isso explica a ironia que ele revela e mostra do verso 8 até o verso 13, para desconstruir toda a arrogância e autossuficiência desses irmãos de Corinto. Havia muitos que achavam até mesmo que eram mais espirituais do que o apóstolo Paulo. Diante disso, nós podemos ver alguns pontos aqui. O primeiro deles, a sabedoria e glória dos seres humanos são vazias. É oco. Veja o que diz o verso 18 ao 22, ao 23, melhor dizendo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estudo para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro,
seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Do verso 18 ao 23, Paulo conclui todo o argumento que ele vinha realizando desde o início da carta. Ninguém se engane, se alguém dentre vós se considera sábio nesta era, ou neste mundo, ou neste século, torne-se tolo para vir a ser sábio. Paulo, ele retoma o que disse no capítulo 1, quando faz uma comparação entre a sabedoria de Deus e a sabedoria dos homens, afirmando que a sabedoria de Deus, que é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, é loucura para os homens. Totalmente loucura. E que aquilo que os homens acham que é sábio é loucura diante de Deus. É isto exatamente que Paulo está aqui combatendo. Então Paulo provou o seu ponto, relembrando, meus irmãos, o tipo de pregação que ele utilizava em Corinto e o tipo de membro que compunha aquela igreja. Ele estava mostrando que aquilo que Deus valoriza não é o que os homens valorizam ou vice-versa. Nos versos 19 ao 20, Paulo faz, ou traz, melhor dizendo, trechos de passagens do Antigo Testamento para provar aquilo que ele estava falando. A primeira está no livro de Jó, quando ele diz: apanha os sábios na sua própria astúcia e o conselho dos perversos logo chega ao fim. Jó 5, verso 13. A segunda está no livro dos Salmos, quando ele diz assim: aquele que instrui o homem no conhecimento, o Senhor conhece os pensamentos do homem, sabe que são fúteis. Salmo 94, verso 10 ao 11. Não devemos andar segundo a cosmovisão mundana, mas se temos a mente de Cristo, e nós temos, devemos olhar para as circunstâncias da vida, para o mundo, de acordo com a perspectiva de Deus, com o olhar de Deus. E nós só podemos olhar com o olhar de Deus por meio da palavra do Senhor. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas, diz o verso 21. Essa é a conclusão de tudo que Paulo disse até agora. Ele levou 3 capítulos para dizer isso. Não se glorie nos homens. Porque eu não devo e nem vocês devem se gloriar nos homens? Porque o texto diz, no verso 22, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, as futuras, todas as coisas são vossas, diz Paulo. Os coríntios estavam afirmando que pertenciam aos seus líderes. Eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Pedro, mas Paulo está aqui afirmando que os líderes é que pertencem a eles. Vocês estão entendendo o argumento dele? É exatamente isso. Não somente os líderes, como também o mundo, como também a vida, como também a morte, as coisas presentes e as coisas futuras. Ao dizer que pertencemos a determinados líderes, estamos tendo uma visão reducionista da glória do Evangelho do Senhor, porque o Evangelho diz que uma vez que estamos em Cristo, tudo é nosso. O mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é nosso, por causa de Jesus. Nós não somos deles, é o que Paulo está dizendo. Eles são nossos, porque nós somos de Cristo e Cristo de Deus. Ora, foi Deus quem estabeleceu, quem destinou Paulo, Pedro, Santo Agostinho, Lutero, Calvino, John Wesley e todos os homens de Deus para nós. Deus os colocou na história para auxiliar e abençoar o povo de Deus. Então os coríntios estavam intervendo, ou invertendo, melhor dizendo, a lógica. A lógica é completamente diferente. Tudo nos pertence, porque esse é o plano de Deus. Através do Evangelho, nós herdaremos este mundo. Novo céu, nova terra, onde habita, diz a palavra,
a justiça. Tudo é nosso, por causa do Evangelho. Se temos Cristo, temos tudo já. Se temos Cristo, o que tudo é dele, também é nosso, porque herdamos. Então a glória é somente dele, não dos homens. Então a visão teológica equivocada tem consequências, porque essa igreja estava tendo questões teológicas erradas, desvirtuadas do Evangelho. Duas coisas são completamente diferentes ao afirmar o seguinte: eu sou de Paulo. Paulo diz: todas as coisas são vossas. Há uma diferença muito grande. Quando o membro da igreja diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, há uma diferença muito grande quando Paulo diz, e o evangelho que ele prega, tudo é vosso. Não devemos utilizar isso para nos gloriar, mas nós precisamos perceber que o texto nos traz algo muito especial. Deus fez tudo para nós. Exatamente isso. Precisamos somente utilizar essa afirmação para nos sentirmos bem, encorajados e confortáveis. Precisamos olhar o mundo dessa perspectiva. Tudo é nosso, porque somos de Cristo e Cristo de Deus. Tudo é nosso e Deus fez isso para que um dia, com o Filho de Deus, Jesus Cristo, possamos desfrutar de todas as coisas. Paulo conclui o verso 23 afirmando: e vós de Cristo e Cristo de Deus. Assim Paulo finaliza 3 capítulos extraordinários que tratam das divisões da igreja e abordam assuntos como liderança, espiritualidade, carnalidade, revelação, papel do Espírito Santo e muitas outras coisas. Texto de 1 Coríntios capítulo 4 ainda fala sobre divisões, mas uma perspectiva totalmente diferente, porque ele refuta, Paulo, a contestação dos coríntios a respeito de alguns temas. Entre eles, a rejeição e a oposição contra ele. É o que está no capítulo 4. Entendendo melhor esse texto. Como nós podemos entender melhor esse texto? Paulo e líderes precisam ter uma compreensão clara da graça de Deus em seus ministérios. Além disso, meus irmãos, a igreja também precisa entender isso. O povo de Deus. Os membros podem ser muito cruéis. É comum vermos irmãos que querem que o pastor plante, regue, faça a colheita, esquecendo-se de que os pastores têm dons distintos. Nós vimos isso na última pregação, da primeira carta aos Coríntios. E é por essa razão que devemos sempre ter uma equipe de liderança na igreja para que as coisas andem melhor. É muito precipitado fazermos o julgamento das intenções dos corações. Isso é um ponto. Nós podemos ver aqui. Porque apenas no dia do juízo, o fogo da santidade de Deus é que vai revelar a motivação de cada um de nós. A motivação. Precisamos lutar, meus irmãos, eu e vocês, para não destruir o santuário de Deus com divisões, com heresias. Devemos manter a unidade da igreja, que, como lemos no capítulo, é tão precioso para Deus, mas é muito precioso. Diante disso, podemos ver agora, os obreiros, eles são avaliados, os servos do Senhor. Veja o que diz o verso 1. Assim os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregados, algumas traduções traz, outras despenseiros, dos mistérios de Deus. Então Paulo inicia esse capítulo 4 com uma conclusão daquilo que ele falou no final do capítulo 3, quando diz: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas, seja Paulo, seja Apolo,
seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as futuras, todas as coisas são vossas e vós de Cristo e Cristo de Deus. Então Paulo, ele gostaria que a igreja de Corinto olhasse para ele, para Paulo, para Apolo, para Pedro, como servos encarregados dos mistérios de Deus. A palavra aqui encarregado, ou despenseiro, aparece outras vezes no Novo Testamento e também ela pode ser traduzida como mordomo, administrador. O mordomo era o servo mais importante nos lares greco-romanos, pois ele gerenciava tudo do seu patrão, inclusive comandava os outros escravos. Ele não tinha patrimônio próprio, mas ele controlava praticamente tudo. Ele exercia vasta autoridade, qual lhe era delegada pelo seu patrão, e tinha para o seu senhor uma responsabilidade de ser achado fiel nos negócios do patrão. Paulo está afirmando então, meus irmãos, que é um mordomo dos mistérios de Deus. Que consiste esses mistérios no plano de Deus para redimir o mundo mediante a pessoa de Jesus Cristo e sua cruz. E isto é um mistério. Não é aquele negócio de eis que eu te digo um mistério. Qual é o mistério? O mistério é exatamente esse: a graça do Senhor na pessoa bendita de Jesus e a salvação que nele existe. Exatamente isso. Então Paulo usa o termo mistério para tais fatos. Não estavam assim estes fatos do Novo Testamento tão revelados no Antigo Testamento, e também porque o ser humano não tem uma capacidade natural de entender as coisas do Senhor. Por isso que é um mistério. Eu vou repetir o que seja um mistério. Mistério é porque esse evangelho trazido por Jesus e sua cruz não estava tão clara no Antigo Testamento. Estava lá, mas não tão clara. E também é mistério porque o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque eles são loucura. Então Paulo usa esse termo exatamente para mostrar isso. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e as suas implicações. O resultado de tudo isso. Portanto, Paulo, Apolo, Pedro foram encarregados como mordomos de explicar a palavra de Deus, os mistérios de Deus. Exatamente o que eu tenho tentado fazer aqui, o que o pastor Thomas tem tentado fazer aqui e o que outros irmãos têm tentado fazer aqui. Explicar o evangelho. Assim os apóstolos e os obreiros trabalhavam para Cristo e não para a sua glória. Por isso que o verso 2 diz: além disso, o que se requer de pessoas assim encarregadas é que sejam encontradas fiéis. Apenas uma coisa, meu irmão, é requerida de um servo do Senhor. E o que foi confiado em sua mão chama-se fidelidade. O que está encarregado para os seres humanos que pregam o evangelho é fidelidade. Apenas uma coisa é requerida: ser fiel ao texto sagrado. Por isso, o que se espera dos ministros e encarregados do mistério de Deus não é fama, não é sucesso, não é uma mega igreja, não são milhões e milhões no caixa, nem milhões e milhões de pessoas seguindo você na rede social. Isso não vai dizer que você é fiel. O que se espera de um ministro de Deus é apenas a fidelidade. Deus não nos chamou para sermos bem-sucedidos, mas para sermos fiéis. Por isso, nós devemos ter o temor do Senhor constantemente em nosso coração. Isso que as igrejas deveriam procurar nos pastores, nos servos, nos obreiros. É isso que Paulo gostaria que os coríntios observassem nos obreiros. Seja ele, seja Apolo, seja Pedro. Fidelidade. Então, nossa fidelidade deve ser, primeiramente, ao nosso Senhor Jesus Cristo e aos mistérios de Deus. Ou seja,
a palavra e o ensino das Escrituras, onde está a verdade, combatendo o erro, perseverando nesta revelação de Deus que está diante de nós, que é as Escrituras. É isso que Deus espera dos pastores. Que sejamos fiéis aos seus mistérios, que já nos foram revelados pela sua palavra. Paulo pode estar aqui lembrando a parábola do servo infiel, que foi contada pelo próprio Senhor Jesus Cristo em Lucas, capítulo 12, versos 42 a 46. Veja o que diz o texto. O Senhor respondeu: qual é o administrador fiel e prudente que o Senhor encarregará dos seus servos para lhes dar alimento em tempo certo? Bem-aventurado o servo a quem seu senhor, quando vier, encontrar fazendo assim. Em verdade vos digo que o encarregará de todos os seus bens. Mas, se aquele servo disser no coração: o meu senhor demora a voltar, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor desse servo num dia em que ele não espera, numa hora que ele não sabe, e despedaçará, e lhe dará o destino dos infiéis. Jesus nos deu uma ilustração, meus irmãos, de um homem que confia ao seu mordomo cuidar da casa. Exatamente nesse contexto que Paulo está falando. A alimentação dos servos, a administração de tudo que pertence ao seu dono, e esse mordomo, em vez de desempenhar sua função, ele abusa dos empregados, começa a comer e a beber e abandona sua tarefa. Esse é um servo infiel. Então podemos fazer a aplicação dessa parábola aos pastores. Alguns pastores abusam das ovelhas, não dando o alimento correto ao rebanho, deixam de cumprir as tarefas e as funções. Esses são servos infiéis. O que Deus quer daqueles que chama para servir a igreja, repito, é fidelidade. Deus não me chamou para ser Hernandes Dias Lopes, nem Billy Graham. Ele chamou eu para ser eu mesmo, Pedro. E o que eu posso dar. Outra coisa que a gente aprende aqui, uma avaliação de Paulo. Veja o que diz o verso 3 e 4. Paulo diz assim: todavia a mim muito pouco se me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor, é Deus, é Cristo. Paulo afirma que não se importa muito com os coríntios ou o que os coríntios estavam pensando dele, do julgamento de qualquer tribunal humano. É isso que ele está dizendo. Paulo estava afirmando que não se importa com a opinião das pessoas a seu respeito. É isso que ele está dizendo, mas nós precisamos ter um cuidado aqui. Esses versículos são muito usados para afirmar que não importa o que os outros pensem de nós. A gente lê um texto assim, eu e vocês, e vai dizer o seguinte: não importa o que os outros achem de mim, pois apenas a avaliação de Deus é que importa. Mas não é exatamente isso que Paulo está dizendo. Não é isso que ele está dizendo. Tanto que ele escreveu a carta aos Tessalonicenses, que se preocupava com as pessoas que pensavam sobre a atitude dele, de Paulo. Ele escreveu na primeira carta aos Tessalonicenses porque ele tinha saído da igreja tessalônica, deixando a igreja cheia de novos membros. Ele teve que sair depressa. Por isso havia um questionamento a respeito das intenções do apóstolo Paulo naquela igreja. Assim, na primeira carta aos Tessalonicenses, que foi escrita por ele faz a reafirmação de suas intenções, dizendo o seguinte, capítulo 2, verso 3 a 6, eu vou ler para vocês. Porque nossa exortação não procede de erro, nem de motivação desonesta, nem é feita para vos enganar,
Mas, assim como fomos aprovados por Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar a homens, mas a Deus que testa nosso coração. Deus é testemunha de que nunca usamos de bajulação, como sabeis, nem agimos com intenção gananciosa, nem buscamos honrarias humanas da parte de vós ou de outros, embora, como apóstolo de Cristo, pudéssemos exigir isso da parte de vocês. Primeira carta, capítulo 2, verso 3 ao 6. Ao mesmo tempo que afirma que Deus sabia de suas motivações e intenções, que elas não eram erradas, Paulo diz aos Tessalonicenses também que eles deveriam saber disso, pois nunca ele utilizou de linguagem de bajulação, nem quis agradar os irmãos daquela comunidade. Mas ele diz novamente: vós e Deus são testemunhas de como nos portamos de modo santo, justo e irrepreensível para convosco os que credes. Então, tais passagens mostram que Paulo não se importa apenas com aquilo que Deus pensava sobre ele, mas, aliás, ele se importa com o que Deus pensava sobre ele, e ele queria também saber, e queria que os irmãos soubessem, as intenções que ele tinha. Então, Paulo se preocupa com a avaliação humana. Isso é importante. Claro que Paulo estava preocupado em dar um bom testemunho diante do texto. Ele não só tinha as motivações corretas, como também, meus irmãos, queria que elas estivessem evidentes. No entanto, no caso dos coríntios, o problema era outro. Era a forte rejeição do apóstolo Paulo. Em outras palavras, na verdade, aqueles que diziam eu sou de Apolo e eu sou de Pedro, já estavam rejeitando Paulo. E pelo fato de estarem rejeitando Paulo, o coração dele já tinha decidido sobre Paulo. Então, se já estava decidido sobre Paulo, Paulo estava dizendo, não me importa. Não tem mais como convencê-los do contrário. No dia do julgamento, Deus há de mostrar as intenções. Era exatamente isso. Por isso podemos ver, mais uma vez, no verso 3 e 4, uma rejeição ao apóstolo Paulo. A rejeição dos coríntios era baseada em alguns fatos. Paulo não era um dos 12. Ele ministrava entre os gentios. E pelo fato de ministrar entre os gentios, ele não ministrava ao povo de Deus, que era Israel. Vivia sendo rejeitado pelos judeus e era preso, era açoitado, era expulso por toda a cidade que ele andava pregando o evangelho. A pergunta era: como alguém que enfrenta tanta rejeição, tanto sofrimento, tanta privação pode ser de Deus? Era exatamente isso. Essa conversa já circulava até aqui na igreja de Corinto e estava manchada a reputação do apóstolo Paulo. Manchada. Como eu já disse, meus irmãos, quando os coríntios afirmavam ser de Pedro, ser de Paulo, ser de Apolo e de Cristo, eles já estavam dizendo que não eram de Paulo. Portanto, a essa altura, já não se importava muito com o que os coríntios ou essa igreja estava pensando dele. Pois o pensamento de muitos deles, já estavam formados com relação ao apóstolo. Mesmo assim, ele se defende aqui no capítulo 4 e no capítulo 9. Mas ele é muito mais escancarado na segunda carta aos Coríntios. Muito mais. É por essa razão que ele afirma no verso 3 que pouco se importa com o julgamento dos coríntios, com o julgamento dessa igreja, com o que estavam pensando sobre ele. Muitos dos membros daquela igreja já o haviam julgado e decretado que Paulo não era apóstolo de Cristo. Então o apóstolo também afirma que nem ele mesmo se julga. Por isso que o verso 3 nos diz: no entanto, pouco me importa se eu sou julgado por vós, Coríntios, ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu mesmo, a mim, me julgo.
Pois embora eu esteja consciente de que não há nada contra mim, nem por isso me justifico, pois quem me julga é o Senhor. Paulo tinha uma consciência e essa consciência não acusava. E ele ouvia essa consciência. Alguém já disse que a consciência é o órgão da personalidade humana responsável pelas decisões ou pelos alertas de questões morais. Normalmente, a consciência deveria nos aprovar quando fazemos aquilo que é correto, mas por causa do pecado, nem sempre ele funciona dessa maneira. Nem a minha, nem a sua. Por isso, meus irmãos, nossa consciência deixa de nos alertar quando fazemos coisas erradas. Ou não, porque a nossa mente já está cauterizada. E cauterizada é uma mente fraca. É uma consciência errante. E isso se deu por conta da queda. Então não funciona muito. Quando eu digo não funciona muito, porque ela não funciona plenamente. Totalmente. Então Paulo afirma que sua consciência estava limpa em relação às acusações dos coríntios. No entanto, essas acusações não eram a verdade final. Pois o julgamento feito por Jesus Cristo vai revelar o que é realmente correto e errado. Por isso que ele diz o que ele diz no verso 5. Veja o que ele diz. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios ou intenções dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Os coríntios haviam feito um julgamento equivocado do apóstolo Paulo. Deveria ser considerado por eles um servo de Cristo, um homem encarregado dos mistérios de Deus. Essa igreja que ele plantou, os coríntios deveriam buscar em Paulo fidelidade, porque ele estava sendo fiel à palavra. Mas não fizeram. Prova disso é que compararam ele com outros líderes. Como vimos, meus irmãos, para Paulo o julgamento dos coríntios não importava porque naquela altura ele já tinha uma opinião formada. Vimos isso. Paulo tinha consciência tranquila, pois sabia que o coração do homem é um poço de escuridão. Não pode discernir totalmente. Não é possível discernir com clareza o motivo pelo qual fazemos o que fazemos. Só havia uma pessoa que realmente pode fazer isso. E Paulo sabia, porque a sua teologia estava baseada nas escrituras do Antigo Testamento. O profeta Jeremias pergunta o seguinte: o coração é enganoso e incurável, mas que de todas as coisas, quem pode conhecê-lo? 17, verso 9. No verso 10 ele responde: eu, o Senhor, examino a mente e provo o coração. No Salmo 139, o rei Davi, depois de falar da onisciência de Deus, ele pede: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, verso 23 e 24. Davi não confiava na própria consciência, porque ele pedia que Deus sondasse ele. E vemos que Paulo está dizendo a mesma coisa. Então Paulo afirma que não devemos julgar antes do tempo. Ao criar grupos de divisão dentro da igreja, os coríntios estavam fazendo um julgamento precipitado das motivações. E é aqui que está o ponto. Não devemos julgar nem fazer comparações. Mas o apóstolo Paulo não está afirmando aqui que não podemos ser avaliados. Os obreiros precisam ser avaliados. Ele afirmou que os obreiros devem ser fiéis. Portanto, se ele disse que os obreiros precisam ser fiéis, o que podemos avaliar de algo externo do pastor, do líder, é sua fidelidade.
suas decisões, pregações, escolhas e seus atos à luz da fidelidade de Deus. Esses fatores fazem parte, como diz alguém, de fora externo, do que há no externo. Então é uma jurisdição da igreja e da cristandade. Por isso, no caso de um obreiro que não é fiel, é dever da igreja fazer o julgamento. Nós passamos por um julgamento de 4 em 4 anos. O que não podemos é entrar no mérito íntimo de motivações, de consciência, porque apenas Deus tem jurisdição aí. Somente o Senhor. Isso vale tanto para pastores como para cada irmão. O dia do juízo é que vai mostrar as motivações e intenções e desígnios dos corações. Por isso que Paulo afirma que é prematuro afirmar quem é melhor. Paulo, Apolo, não se importa, meu irmão. Nosso julgamento sempre será limitado de atos externos, de palavras que foram ditas. No dia do juízo, o Senhor trará luz, às coisas ocultas das trevas. Revelará as motivações, pensamentos obscuros, daquilo que não é visível para nós, que não está sendo visto a olho nu, mas que Deus conhece. No dia do juízo, Ele manifestará as intenções mais íntimas do nosso coração. O que é que eu posso aprender daqui? O que eu e vocês podemos praticar diante do texto lido e exposto? Primeiro, o pastor é um servo de Cristo e alguém que explica a palavra de Deus. É nessas áreas que ele precisa ser fiel. Paulo plantou, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. É Deus quem decide, quem dá maior número ou não a uma igreja. E de acordo com seus propósitos, que muitas vezes não são revelados para nós. Por que uma igreja cresce e outra não? Sendo os dois pastores fiéis? Eu não sei. Quem sabe é Deus. Eu não entro nessa seara. É o Senhor quem diz e dita as regras. Exatamente por esse motivo que não devemos julgar os pastores pelos resultados que observamos. É necessário mais fidelidade e exigir mais fidelidade dele à luz da palavra do Senhor. Eu não sei porque um pastor fiel passa 30 anos dentro de uma congregação e não há crescimento. Mas ele é fiel. Deus tem misericórdia. E diante dessa fidelidade, Deus pode ser gracioso, ser bondoso. Outro ponto. Os obreiros devem sempre buscar ser fiéis. Repito sobre isso. Porque existe uma pressão muito grande por desempenho, por sucesso, por número cada vez maior. Não são esses fatores que devem nos motivar. Obreiros, pregadores devem se concentrar na sua função maior, e é pregar a palavra de Deus com fidelidade, pastorear pessoas pelos motivos corretos, segundo a palavra de Deus. Terceiro, a avaliação da nossa consciência ela é importante, mas ela não é infalível. Estar com a consciência tranquila não significa que tudo que fazemos é correto. Vocês entendem? Porque muitas vezes nós fazemos e dizemos: rapaz, tá tudo bem, eu estou fazendo o que é correto. Não é assim? Minha consciência está tranquila, mas pelo fato de sua consciência estar tranquila, o que você está fazendo é correto? Assim, enquanto o Senhor Jesus não vem, devemos buscar a opinião de amigos mais próximos, que andem com a palavra do Senhor, que tenham um referencial bíblico, que seja piedoso, piedosa, que ama o Senhor,
por isso é importante o pastor trabalhar em equipe, num ambiente de confiança, de franqueza, de sinceridade. Exatamente isso. Quarto, é muito fácil, meus irmãos, julgarmos motivos e intenções. Devemos sempre lembrar que nossa consciência é pecaminosa, que nossa orientação será sempre o Senhor e que essa consciência foi manchada na queda. Por isso, não acredite sempre no que o seu coração diz. Você assiste um filme belo, uma série maravilhosa, e você pode pensar que aquele mundo é seu e que seu coração vai voar. Não confie no seu coração. Ele é mentiroso, você é mentiroso, você é mentirosa. Eu e vocês. Cabe a mim e a vocês submeter a palavra de Deus. Cuide do seu coração, porque essas coisas só irão manifestar-se claramente na vinda do Senhor. Quando ele apresentar-se diante do seu povo e diante de toda a humanidade. Quinto, embora o capítulo 4, verso 1 ao 5, fale sobre pastores, obreiros, tudo que é dito aqui também é aplicado a cada cristão. Deus conhece nosso coração, Ele quer que façamos as coisas da maneira correta e devemos ser fiéis na obra de Deus, naquilo que Ele colocou em nossas mãos, seja o que for. É isso que Deus quer de nós. Que cumpramos nosso mandato de maneira fiel, de forma que Deus seja glorificado, e Ele só o será por meio de Jesus. É nele e somente nele que podemos realizar a obra do Senhor. Enquanto eu e vocês falhamos nesta obra, o intercessor que está ao lado de Deus, o nosso Pai, ele conserta, como diz um teólogo. Deus, em Jesus, ele conserta tudo. Cristo conserta a oração que eu não sei orar, o louvor que eu não sei cantar, a pregação que eu não sei realizar. Deus em Cristo conserta. Nele, tudo é nosso. Se você quer ter alguma coisa na vida, você quer ser rico, só o será em Cristo. De outra forma, você está fadado ao pecado, ao erro e ao julgamento. Deus nos abençoe. Em nome do Senhor. Ó Senhor Santo, Deus bendito, glorificado seja o nome excelso do Senhor. Te louvamos pela tua palavra, lida, pregada, anunciada. E o Senhor abençoe o povo do Senhor. Essa palavra transforme nossas vidas, pois precisamos dela, Senhor. Guarda meu coração, guarda o coração de todos os pastores que desejam ser fiéis à tua palavra. Sejamos, Senhor Deus, fiéis, mas só o seremos pela ajuda do Senhor e pela graça do Senhor. Ajuda os pastores que estão sofrendo nesse momento com julgamento externo. Que as igrejas sejam quebrantadas. Mas também oramos por aqueles pastores que estão maltratando as igrejas. Quebranta também o coração, mostrando a verdade, para que possam pastorear segundo o teu santo e sagrado evangelho. Ensina, Senhor, os pastores a cada dia mais pastorear o teu povo. Conduzir o teu povo até o reino eterno. É isto, Senhor Deus, que nós oramos. Oramos pelo povo do Senhor. Que sejam engrandecidos em Cristo, cresçam, sejam edificados, sejam abençoados, sejam livres das amarras dos seus próprios corações, do engano de pensar que é alguma coisa em si mesmo. Ó Deus, nos livra disso.
Perdoa onde erramos. É o que nós oramos, Senhor. Oramos pelos enfermos de nossa igreja, pela nossa irmã Fátima, que o Senhor traga restauração à sua vida. O Senhor abençoe nosso irmão Marcelo, restaura a sua vida, a sua saúde, que ele saia do hospital bem. Obrigado pelos resultados que o Senhor tem dado a ele. Oramos também em favor da mãe da nossa irmã Nalva. Restaura aquela vida, que o Senhor trabalhe naquele coração poderosamente, trazendo a consciência de que é pecadora e que precisa do Senhor e Salvador Jesus. O Senhor abençoe o avô, a nossa irmã Jéssica. Restaura a sua vida, sua saúde, que ele conheça Cristo. Dá força à família, entendimento para a glória do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo período de férias que o Senhor deu ao pastor Thomas, que ele volte essa semana com vigor, com energia, alegre, animado, para trabalhar na obra do Senhor. Ele e sua família. Abençoa as gestantes da nossa igreja, que o Senhor traga saúde, que o derrame em vossa misericórdia, que as crianças nasçam com saúde, que a gestação seja protegida pelo Senhor. Cura os enfermos dessa igreja, Senhor. Abençoa nossa cidade. O Evangelho prospere nesse lugar. Tantas pessoas errantes, vazias, com os corações, Senhor Deus, cheios de incerteza, sem saber para onde vai depois da morte. Essa certeza só quem pode dar é a pessoa do Senhor Jesus e o Evangelho. Obrigado porque temos essa certeza. Aqueles irmãos que estão em dúvida, que o Senhor esclareça. Esclareça sobre a obra de Cristo. Aqueles que nos visitam, sejam também curados na alma. Recebam perdão dos pecados. Os irmãos que encontram-se ansiosos, dominados na ansiedade, que o Senhor os acalme. Possam transbordar de alegria na pessoa de Jesus, no contentamento de Cristo. Ó Senhor, seja misericordioso e gracioso. Abençoa a liderança desta igreja. Abençoa os nossos irmãos que estão em Água Preta, que estão voltando ou irão voltar. Deus, traz eles em paz. Que o nome do Senhor seja honrado. Assim oramos em nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.